Fala, pessoal. Estamos em julho de 2022 aqui, pós-pandemia, praticamente pós-pandemia. E como é que fica o tal do home office agora, hein? Costumamos trabalhar em casa, estamos cheios de ferramenta legal. Então, hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui, falando um pouquinho sobre como é que ficam toda essa evolução tecnológica que a gente teve na pandemia, um monte de ferramenta legal que a gente teve, vamos falar de várias aqui, várias dicas que você não usa ainda, e principalmente como é que fica agora, sem pandemia. Será que voltamos ou não voltamos? Vamos bater um papinho aí. Muito bem, estamos aqui com um super time, e se lembrando que tem vários times aqui, né? Tem o time que gosta de home office, tem o time que prefere o presencial. Estou nesse time, inclusive, eu prefiro presencial. Para quem me conhece, já viu aí que presencial também é legal. Mas vamos falar dos outros caras que estão aqui com a gente. Vamos começar lá com o nosso amigo Eric. E aí, Eric, conta pra gente aí, o que você faz na KMM e qual time você é? Você é o time do home ou do presencial? Boa tarde, eu trabalho com a parte de fiscal, né? Sou programador e analista, e eu amo home office, né? Eu me achei aqui e daqui, se possível, eu não saio. Olha só, já começamos a ter uma pequena pauta para nossa discussão depois do nosso Geeks na área aqui. E você, meu caro, quem é você? O que você faz e você é de qual time? Estou vendo que você não está home office hoje, hein? Então, né, acho que já entrego um pouco aqui minha preferência. Fala, time, tudo bem? Eu sou o Renan, sou Head de RP aqui da KMM. Eu sou do time híbrido, gosto de misturar um pouquinho dos dois ambientes. Olha só, tem mais um terceiro time aí. Mais um cara aqui, simpático, fala aí para nós. Quem é você, o que você faz e qual time você é, Christopher? Fala, pessoal. Sou team leader de RP e hoje eu sou também do time home office, por mais que muitas coisas a gente consegue resolver no presencial de uma maneira melhor, né? Então, acho que eu fico com o híbrido. Híbrido também, olha só, estou sozinho no meu time por enquanto. E você, moça, quem é você, dona Rebeca? O que você faz e qual time você é? Oi, gente, eu sou a Jael Master da área de tecnologia da KMM. E eu ia falar que eu era do time do em cima do muro, mas eu sou do time do híbrido também, junto com o pessoal. Híbrido também. E o que é uma Agile Master? Nome chique, as pessoas inventam nomes chiques para as coisas agora. O que faz uma Agile Master? Exatamente. Hoje eu trabalho junto com os times de tecnologia, pensando em aumentar a produtividade, melhorar o ambiente onde eles estão, e atuo mesmo como uma facilitadora, tirando impedimentos no dia a dia deles. Olha só, então, muito bom. As pessoas ficam mais felizes porque você está por perto, então, isso é excelente. Vamos mudar aqui o nosso layoutzinho para a gente bater um papo. Mas, enfim, a gente ouviu aí notícias ultimamente aí, o Elon Musk, por exemplo, criando polêmica, como sempre, né, falando que todo mundo pode escolher trabalhar home office desde que trabalhe 40 horas por semana lá dentro, presencial, nas empresas dele. Então, ele é um cara que está sentindo muito essa ausência aí do presencial e acredita bastante aí no time que juntos as pessoas fazem mais coisas, resolvem mais coisas, né? Falamos bastante aqui sobre o híbrido também, ou seja, será que o híbrido é o time vencedor, então? Ou seja, trabalhamos de vez em quando no escritório, de vez em quando em casa, e fica aquele sambalelê legal aí. Eu, pessoalmente, sou do time Elon, eu, em casa, não produzo muito bem. E queria trocar uma ideia com vocês. Primeiro sobre como que vocês se organizam aí no dia a dia, e depois a gente vai entrar para falar sobre ferramentas tecnológicas aí, sobre que a gente aprendeu a usar na época do home office. Mas eu, por exemplo, não produzo muito bem em casa. Eu acho que não consigo focar muito no trabalho. Eu foco mais quando estou no ambiente aqui. Christopher, conta pra gente aí como é que faz para focar quando você está trabalhando em casa e desligar aquele botãozinho assim de ficar olhando para as outras coisas e trabalhar de verdade. Como é que você faz? Então, no começo eu não vou negar, teve bastante dificuldade na adaptação, né? Foi uma coisa forçada ali por causa da pandemia. Então, aos poucos, a gente foi conseguindo melhorar o ambiente dentro de casa. Então, no começo era um pouco mais provisório o lugar que eu ficava ali. Então, tinha muitas coisas pessoais minhas, às vezes até a bagunça do ambiente. E isso tudo afeta na nossa produtividade. Então, uma das primeiras mudanças que eu gostei de fazer e trouxe resultado para a produtividade foi um ambiente um pouco mais clean. Então, minha mesa aqui hoje é só KMM. Então,
no começo talvez a gente não consiga, né, ter isso em casa, não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas quem tiver, tente focar em deixar uma mesa só para trabalho, para não ter nenhuma distração. Isso ajudou bastante. Muito bom. E hoje você tem um ambiente só para o trabalho ou só a mesa que é do trabalho ali? Como é? Você se isolou completamente? Não, hoje eu só tenho a mesa do trabalho. Mas como, no meu caso, que moro sozinho, é difícil uma interrupção externa. Então, o ambiente acaba sendo só meu. Muito bom. E, Eric, conta pra gente aí. Eu que sou aí tiranossauro da tecnologia, gosto muito de virar a cadeira para o lado, conversar com o cara e ali já tirar uma dúvida, já vai mexer na mesa dele, tirar o sarro do cara e tudo mais. Como é que faz isso no home office? Assim, isso não perde esse contato ou fica mais organizado? Como é que é a tua experiência com isso? Então, foi até um ponto que a gente ficou com muito medo de fazer quando a gente foi virar home office, era justamente porque na KMM a gente tinha muito disso, né? Precisou de ajuda, você vai na mesa da pessoa, a pessoa vai na sua mesa, muitas vezes você chama mais uma pessoa e outra pessoa, e o problema disso é que você tem muita gente trabalhando num ambiente grande, numa grande sala, pouco espaço para as pessoas transitarem, e a gente tinha o arrasta-cadeira de um lado para o outro, e todo mundo precisando desse tipo de ajuda a todo momento. Então, você acabava que, no meio do dia, se você olhasse de uma forma assim, panorâmica, você encontrava grupos, né, ilhas de cadeiras, tudo emboladas em algum computador. E isso acaba sendo ruim, né? Atrapalha o trânsito, começa a virar uma conversa muito alta de vários grupos, e isso vai se retroalimentando, ou seja, eventualmente está todo mundo gritando. Um fala mais alto, o outro tem que falar mais alto e outro mais alto, e de repente vira uma baderna no ambiente, né? E com o home office a gente acabou descobrindo que você pode acessar o computador da outra pessoa, você pode compartilhar sua tela, você pode olhar a tela da outra pessoa, você pode ambos mexerem no mesmo computador. Então, para mim, que sou desenvolvedor, né, o meu tipo de trabalho acabou facilitando muito isso, porque eu consigo ajudar alguém e ser ajudado, explicar minha dúvida, tirar a dúvida de alguém usando o monitor. Então, você precisa desenhar? Abre o Paint, você desenha no Paint se precisar, sabe? Você mostra ali o problema, você mostra o código, você mostra a solução. E hoje, eu diria que, voltando a trabalhar presencialmente, eu continuaria com essa prática. Em vez de falar, pessoa, sai lá do seu setor, às vezes está lá embaixo, né, em outro andar, vem aqui para conversar. Eu abriria uma chamada de vídeo ali com a pessoa e conversaria com ela por ali mesmo. Excelente, muito bom. Ótima dica. Isso, ou seja, mesmo voltando presencial, a gente continuaria usando esse recurso de compartilhamento de tela e compartilhamento de informações. Renan, conta pra gente aí, nos teus dias em casa, e que você não estava morando sozinho em casa e tendo mais pessoas e mais gente em home office, como é que faz quando está todo mundo no telefone? Em casa também não fica esse barulho ali que o Eric contou pra gente? Fica também, né? Acho que assim, quem ficou por mais tempo em home office, né? Hoje a gente já está aí com quase 3 anos já. Quase 3 anos, né? A gente está caminhando 2 e pouco, né? 2 e pouco aí, né? Para o 3º ano já de home office. Eu acho que quem teve mais tempo conseguiu se adaptar muito bem, né? Eu fiquei por muito pouco tempo em home office e não vi para a empresa em dia nenhum da semana. Então, os primeiros dias ali, ele gera aquele desconforto. Então, tinha muita gente, eu lembro que na equipe, né, quando a gente falou, pessoal, a partir de tal dia todo mundo vai para home office. Todo mundo tinha medo porque era desconhecido, né? E não tinha aquele costume, não tinha um lugar correto lá em casa para fazer, para ter o teu escritório, para ter o teu espaço. Aí eu acho que passou algumas semanas, todo mundo conseguiu se adaptar muito bem. E hoje é muito difícil alguém que não tem um espaço. Eu faço um monte de entrevista aí para contratar novos desenvolvedores aqui para a empresa. E uma das minhas perguntas é sempre essa: e aí, você tem uma estrutura legal para fazer o teu home office? E nunca alguém falou assim, não, eu estou totalmente improvisado aqui porque eu não gosto. Ou seja, todo mundo que veio desse período já conseguiu ali destacar, conseguiu organizar um espaço. Às vezes é na própria sala, mas ele tem a cadeira certa, ele tem o lugar certo. Já criou-se uma rotina para que consiga trabalhar, né? Eu, nesse período que eu fiquei em casa, comecei assim, né, ligando o notebook ali na mesa da cozinha, ficava por ali, mas aí, poxa, a esposa trabalhava também, daí ela começava uma call, você com outra, começava a rolar aquele conflito.
Um A vai lá para cadeira já dói as costas, porque a cadeira da cozinha não era para você ficar sentado o dia inteiro. Exatamente. Não é para ficar 8 horas numa cadeira de cozinha. Aí, então eu vou ficar confortável, vou ficar deitado na cama lá, né? Encostadinho com as costas na parede ali, também horrível, meia hora com aquela posição ali. Você não consegue. Então, você pensa que tem o conforto da casa, ela é limitada também para trabalhar. Né? Você não consegue trabalhar ali num extremo conforto, porque 8 horas por dia para você trabalhar, você precisa ter, né, uma posição bacana ali. Então, mas eu acho que passado esse tempo, todo mundo conseguiu se adaptar e encontrar um bom lugar ali para... A crise acabou gerando uma obrigação de todo mundo evoluir, né? Ou seja, todo mundo agora tem internet melhor, tem um ambiente melhor. Mas, Rebeca, conta para mim aqui, você é essa tal de Agile Master, ele faz as cerimônias lá, e retrospectivas, reflexões para as pessoas entenderem o que deu certo, o que deu errado e tudo mais. Como é que faz isso no remoto? Porque no presencial, as pessoas olharem no olho, uma troca de energia ali. Como é que é isso? Funciona também no remoto, essas cerimônias que é o PDCA na prática, ou seja, você olhar o que deu certo, o que deu errado e fazer mais do que deu certo. Como é que funciona isso? Funciona sim, com certeza. Eu ainda sinto que existe uma certa dificuldade com isso, porque aí não tem olho no olho, às vezes as pessoas não ligam a câmera e tudo mais. Só que eu acho que é uma questão de você ir insistindo. Então, por exemplo, tem times que eu trabalho e no começo ninguém ligava a câmera. Aí eu falei, gente, vamos combinar, todo mundo liga a câmera, todo mundo começa a participar. Então, as coisas começaram a fluir melhor quando as pessoas entenderam certos combinados e foram seguindo, sabe? Ou seja, o pessoal tinha vergonha, de repente vai evoluindo, passa a não ter mais vergonha, abre a câmera, já vai conversando, já começa a fazer live, gravar programas na internet, como nós estamos fazendo aqui, e vira todo mundo youtuber, né? Isso é bem legal. Bom, já estou difícil de defender minha posição aqui, de que eu sou do time presencial, mas vamos falar um pouquinho aí sobre as ferramentas tecnológicas que evoluíram. Vamos ter um papinho um pouco mais nerd, um pouquinho mais geek, vamos falar de ferramentas tecnológicas especificamente. E depois a gente volta a falar como é que fica o futuro disso. Vamos dar a resposta que todo mundo quer saber. Como é que vai ser o teu futuro no trabalho depois? Mas agora vamos ter o nosso papo geek. Muito bom, parabéns para o nosso time de marketing que faz essas vinhetas sensacionais aqui para a gente. Parece que a gente está na CNN. Então, enfim, sensacional, gente. Parabéns para vocês. Gente, ferramentas aqui. Aqui na KMM a gente usa o Teams para se comunicar, ou seja, tem um chatzinho, tem videochamada, dá para compartilhar tela e tudo mais. Fala um pouquinho, como é que você usa o Teams? Aí quem quiser falar, fala isso sobre coisas legais que o Teams pode fazer ou que alguma outra ferramenta tecnológica faz e que você acha que é bacana. Eu posso falar um pouquinho. Eu sou meio defensora do Teams. Eu uso ele para tudo, inclusive até aquela funcionalidade antiga que tinha no MSN de você fazer vibrar a caixinha da pessoa. Eu boto urgente lá, fica pingando para a pessoa de 2 em 2 minutos. Existem pessoas que detestam isso, e o Christopher tá rindo porque ele é essa pessoa, porque eu mando isso para ele também. Porque às vezes a pessoa me ignora no WhatsApp, ela não vai conseguir me ignorar no Teams. Mas eu acho muito útil. E outra coisa muito útil que eu acho é a questão do não incomodar. Então, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de vir presencial e focar naquilo que eu estou fazendo. Então, geralmente, quando eu venho, é quando eu preciso interagir com as pessoas. Se eu preciso ficar dedicada a estudar uma coisa só e tudo mais, eu boto não incomodar e fico em casa. Então, eu consigo render muito mais com relação a isso, sabe? Legal. Então, o Teams é bom para incomodar e é bom para não incomodar também. Exatamente. O que mais, gente? Além do Teams, ela falou de WhatsApp aí. Christopher, conta pra gente alguma ferramenta ou fala sobre o WhatsApp, fala o que você quiser. Né? Continuando ainda no Teams, uma função que a gente utiliza muito e geralmente eu peço ali para quem está conosco ali nas nossas reuniões é a supressão de ruído do Teams. É uma ferramenta maravilhosa porque, assim, qualquer barulho externo, eu, por exemplo, hoje eu tenho uma construção aqui do lado de casa. Pelo Teams, que tem a supressão de ruído ali, não dá para ouvir. Então, que é uma coisa que no presencial, às vezes, a gente não consegue driblar. Então, como o Eric comentou ali da generalização das conversas paralelas e tal, acaba que não tendo como, mas com o Teams ajuda muito na supressão de ruído. Cara, isso pode parecer uma opçãozinha, só um pouquinho, isso pode parecer uma opção muito simples, é só marcar um xizinho, mas lá no começo da pandemia não tinha isso, nem no Teams, nem lá no Google, que são os dois maiores concorrentes aí, não tinha. E depois um foi criando, vou embaçar a tela, o fundo, aí o outro foi lá e fez também, o outro, vou melhorar o áudio, o outro foi lá e melhorou também.
Então, como nas guerras, a pandemia não foi diferente, muita gente sofreu demais com isso, mas a tecnologia evoluiu bastante, né, Renato? Eu ia comentar, inclusive, porque o time que vem presencial, o que está em híbrido, né, vindo um dia ou outro, para fazer reunião no Teams aqui, sofre pra caramba. Então, essa supressão de ruído ajuda também para que as pessoas que estão presencialmente possam cada um fazer a sua reunião ali no seu computador, para que não fique aquela conversação no fundo, né? E realmente, antigamente era bem difícil de conversar quando tinha alguém presencial, porque ficava aquele ruído, aquela conversa e não ficava legal. Então, agora, a maioria das ferramentas, não só o Teams, mas outras ferramentas também implementaram essa solução bem bacana aí que o Cris lembrou a gente, bem legal mesmo. Beleza. Então, além do Teams, para quem o Teams é uma ferramenta paga, não tem versão gratuita, se não me engano, o Google tem uma versão gratuita aí. Então, se você não usa comunicadores ou está improvisando, acho que para empresas os dois são duas ótimas alternativas. E lá no Google, até para um número X de pessoas, acho que até para 20 pessoas, você consegue usar isso gratuitamente. Eu acho que eles vão colocando restrições lá para você comprar a ferramenta deles o quanto antes, mas é uma ótima ferramenta também. Cara, mas tem um outro comunicador aí que bastante gente usa, que é o tal do Discord. O Discord ele já existia muito antes da pandemia, é usado muito por gamers aí. Eu que não sou muito gamer aí, não tenho muita experiência no Discord, mas vocês conhecem o Discord? Já ouviram falar? Já usaram ele? Inclusive, não só na parte gamer ali do Discord, mas como a gente já usou em sprints aqui dentro da KMM. Então, houveram algumas que a gente precisava uma sala que ficasse aberta, com o povo entrando e saindo como se fosse uma sala presencial mesmo, né? Então, a gente tinha uma sala nossa lá e ficava transitando pessoas de operação, a área tech, e para a gente ajudou muito quando a gente utilizou o Discord para esse fim. Verdade. Porque o Discord ele tem, desculpa Maurício, o Discord ele tem uma característica ali de salas, né? Então ele cria realmente essa possibilidade de você, vou pingar nessa sala aqui, depois você migra, diferente do Teams que tem um viés mais voltado a reuniões, né? O Teams ele é uma agenda, um calendário, você entra ali nas reuniões. O Discord ele cria alguns slots ali, você entra naquele grupo ou troca de grupo. Então é bem útil para algumas características de comunicação mesmo. Verdade, o Discord tem os bots, inclusive, que eu lembro que já participei de um time que usava o Discord também, e que você pode colocar o DJ lá que fica tocando música durante o dia, então ele emula bastante essa questão do ambiente de trabalho, tá? Então, se você tem coisas de longa duração, como a Renan e o Christopher falaram pra gente ali, de repente não é legal você marcar uma reunião do dia inteiro. O Discord pode ser uma boa ferramenta, desde que a tua empresa permita isso, porque ele é um software diferente do Teams e do Google, né? Legal, o que mais que a gente tem aqui de ferramentas? Eu fiquei sabendo que até nasceu de novo o tal do ICQ, que é da minha época, não é nem da época de vocês. ICQ é o avô do MSN, Rebeca, pra você ter uma ideia lá. Tinha um bonequinho que falava, era bem bonitinho. Eu falei errado o aqui, mas é legal. Procure ICQ, que é bacana. E relançaram o cara também, tá? Mas vamos falar de outras ferramentas. Além de conversação, ou seja, de comunicação, que ferramenta que a gente pode falar isso para a organização? Ou seja, cara como eu que começa lá o dia escrevendo assim no papelzinho um monte de coisa que eu tenho que fazer no dia e vou riscando. Tem alguma ferramenta mais moderna para fazer isso e tudo mais que vocês usem? Como é que vocês organizam as tarefas do dia a dia? Eu queria falar que eu faço isso de anotar no papel, mas eu não ia falar, porque você ia falar que eu era muito velha, mas que bom que você também faz isso. Eu me senti inclusa aqui. Mas existem vários aplicativos que você consegue fazer esse gerenciamento das atividades. Eu uso, já tentei, na verdade, usar um que é muito bom, mas acho que eu não tenho disciplina para o aplicativo, porque eu me irrito com as notificações. Aí eu desativo as notificações e eu não lembro de fazer as coisas. Basicamente isso. Mas o que eu vinha usando bastante era o ClickUp, que é um que a gente usa aqui na KMM para o gerenciamento das nossas demandas e tudo mais. Só que daí acabou que ficava chegando no meu e-mail, eu desativei todas as notificações, agora eu não vejo o que chega. E eu continuo no meu papelzinho mesmo. Legal, mas não pode abandonar o ClickUp, porque se a empresa usa, você tem que alimentá-la também. Renan, tem alguma dica pra gente? Eu tenho. Eu, para variar aqui, vou defender a Apple, vou torcer para o Maurício não me multar aqui, mas eu uso bastante, inclusive, em particular, os lembretes. Muito por conta da integração que tem entre os sistemas, né? Então, se você utiliza o MacBook, o iPhone, o relógio, tá tudo integrado. Se você marca uma coisa ali, você é avisado nos outros dispositivos. Então, você cadastra um lembrete no computador, que a hora que você sair do escritório, você não pode esquecer, sei lá, seu potinho de marmita lá da geladeira. Então,
a hora que você estiver saindo do escritório, vai apitar no teu celular uma coisa que você cadastrou 2 minutos atrás lá no computador. Então, essas integrações das ferramentas dá para aproveitar. O Android tem isso também, só não sei exatamente quais ferramentas que tem ali, mas ferramentas que se integram. Porque se for uma ferramenta muito específica que você só consegue acessar pelo computador ou só pelo celular, acaba ficando limitado. Lista de compras, por exemplo, às vezes você faz e compartilha essa lista de compras com as pessoas que moram junto com você também. Então, tem um monte de ferramenta aí que pode te ajudar nessa organização. Seja papel e caneta, seja um pouco mais tecnológico aí com essas ferramentas que tem aos montes aí no serviço. Então, vale muito a pena fazer essas anotações, porque se você não anota, você acaba esquecendo. Então, importante. E outra dica que eu dou, dica bônus aqui, cara, o Maurício me pede uma lista, um relatório para o final de semana. Normalmente eu crio esse lembrete antecipadamente, tá? Porque o lembrete, dificilmente ele vai te avisar de você concluir uma tarefa. Normalmente o lembrete ele tem que te avisar a hora de você iniciar ela. Então, se o teu chefe, se o teu líder ou se a tua esposa pede para você fazer alguma coisa, não coloque esse lembrete na última hora que você tem para fazer, porque aí já não deu mais tempo de fazer, você perdeu o prazo. Então, o lembrete, importante, sempre a hora que você imagina que você possa começar a fazer aquela atividade. Isso ajuda bastante na organização. Quando eu descobri isso, comecei a cumprir prazos com mais facilidade aqui, porque cumprir prazos é mais organização do que trabalhar muito. Então, vale essas dicas aí que você usar no dia a dia. Muito bom. Então, organizadores resolvem até na vida pessoal. Principalmente se a esposa que pedir, é importante você cumprir o prazo, que senão dá ruim. O Eric, conta pra gente, o Renan falou sobre Apple e tudo mais, e já me criticou, que eu amo a Apple, não tenho nada contra a Apple, só prefiro Android. Você prefere o quê? O que você usa aí no dia a dia, aí no mobile, aí para entrar nessas ferramentas? Olha, eu vou te falar que eu sou bem arcaico, sabe? Eu só não uso papelzinho mesmo, mas eu uso a versão dele eletrônica, que é o Notepad. Então, eu tenho o meu Notepad que fica aberto, eu vou abrindo abas, assim, se surge algo, o meu líder pediu alguma coisa que eu não posso ver na hora, eu pego aquilo que ele colocou, jogo ali no meu Notepad, porque eu estou abrindo ele constantemente. Então, durante o dia, eu estou constantemente olhando para ele e aquilo já me lembra, opa, não posso esquecer disso. Então, eu acabo usando essa versão de papel, só que eletrônica, dessa forma. E WhatsApp eu mando para minha esposa, me manda essa mensagem para depois eu lembrar que eu tenho que fazer isso. Então eu sou totalmente arcaico nesse sentido. Confesso que, e uma surpresa, né, que você é um dos caras que prefere abertamente o home office e vê que a preferência por home office ou a preferência por híbrido ou preferência pelo presencial não tem muito a ver com conexão com ferramentas tecnológicas, né, gente? Então é muito mais, acho que uma adaptação que você tem na sua rotina do dia a dia. Por exemplo, é você preparar uma festa de aniversário durante o dia ou sair das 6 horas do trabalho, 6h01, estar numa festa surpresa na sala do lado, né? Então isso é uma vantagem enorme. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho agora e tentar ajudar nossos amiguinhos aí, o que eles têm com isso, ou seja, o que tudo isso que a gente falou muda agora e vamos vamos ficar em cima do muro e vamos dar o nosso palpite. Como é que vai ser a vida das pessoas agora que está terminando a pandemia? Falamos de um monte de ferramenta, de um monte de coisa. Essas ferramentas vão morrer? Será que eu vou ter que voltar tudo como era antes? Será que vai continuar evoluindo na mesma velocidade que estava? Vamos falar um pouquinho sobre como isso tudo afeta na vida das pessoas. Tá? E eu com isso é a pergunta, gente. E aí? Será que morre? Será que não morre? Quem começa aí? Eu posso começar. Pessoal, eu acho que assim, existe nicho para cada um dessas novas frentes aí que a gente está vendo, tá? O Elon Musk ali, o Maurício começou falando ali sobre a proposta do Elon Musk ali de todo mundo voltar presencial, mas a gente tem que entender o cenário das empresas dele, né? As empresas dele são majoritariamente ali empresas de trabalho operacional, então são fábricas, são montagens, são montadoras, as fábricas de foguete. Então eu acho que o que voltou mais cedo e que a gente não vê hoje em dia mais com tanta força são empresas que realmente você precisa ir presencialmente para operar uma máquina ou para mudar alguma coisa fisicamente. Em empresas de tecnologia, eu tenho certeza que por muitos anos, se não eternamente aí, o home office ainda vai ser uma possibilidade ou um benefício, enfim, uma parte ali do contrato das pessoas, porque
ele não se justifica mais presencialmente, né? Os resultados provam isso na última linha. Então, a gente não teve uma queda de desenvolvimento, uma queda de produtividade das pessoas que trabalham com tecnologia, que conseguem exercer isso dentro de casa. A diferença aqui é o quê? Eu acho que são oportunidades. Poxa, eu ganhei uma posição de liderança dentro da minha equipe. Lógico que o presencial vai fazer um pouquinho de diferença ali para algumas coisas. Então, começa a adotar um híbrido, né? Eu migrei de time e todo o meu time trabalha presencial e eu gosto do home office. Cara, talvez valha a pena você se habituar um pouquinho ao novo ambiente ali, para você entender como é que as pessoas trabalham, por que elas preferem o presencial. Então, tudo é uma questão de ambiente. Eu acho que você tem que se colocar e se assistir ali dentro do ambiente onde você está trabalhando, para ver se ele faz sentido e se conecta com o teu desejo pessoal, né? Eu prefiro o home office, mas pode ser que numa equipe, às vezes você se sinta melhor presencialmente, dependendo do estilo que essa equipe é presencialmente, né? Se for para vir para o presencial, para você ficar o dia inteiro numa reunião de Teams ali, eu concordo também que não vale a pena. Mas cada time, cada empresa vai ter uma dinâmica e vale a pena você se assistir para entender o seu momento nisso. Boa, então a aposta do Renan aí que tecnologia não volta mais a ser como era antes e deve ter uma mescla das coisas aí. Mas você falou uma coisa interessante que é a situação. O Eric teve uma situação aí de mudar o grupo em que ele trabalhava aí durante a pandemia. Eric, conta pra gente como é que foi. Você conseguiu conhecer as pessoas só pelo remoto ou vocês se encontraram pessoalmente? Quando que você sentiu que você conhecia teu time na prática aí? Conta pra gente, conta como que você acha que vai ficar a situação daqui pra frente. Então, eu tive experiência, né, de estar com pessoas que entraram na KMM depois da pandemia, né, pós-pandemia, né, não pós-pandemia, mas durante, né. Durante. E o que aconteceu foi nossa, uma integração, para mim, foi totalmente normal, né. De início, a gente estava com vídeos, a gente passava o dia inteiro conversando, sabe, com a pessoa. Depois a gente não estava com vídeo, mas estava no áudio o dia inteiro. Então eu conseguia até conversar mais com essa pessoa do que se eu estivesse presencial, porque presencial eu ia estar mais focado ali no meu fone de ouvido, ouvindo minha música, resolvendo meus problemas e conversando conforme fosse a necessidade. E ali, justamente por uma pessoa nova que entrou na KMM, você precisa de dar atenção muito, muito mais intensa, fazer com que a gente, vamos optar por ficar o dia inteiro conectado, conversando com o outro. Então a gente ficava, assim, eu acabei, que daí você começa a conversar de outras coisas, né, e eu conheci muito mais as pessoas que eu conversei assim, do que conversando presencialmente, onde eu focava só em falar coisas de trabalho ali para resolver. Então, muito legal. Então, ou seja, dá para conhecer as pessoas além do trabalho ali também no remoto. Aí isso funcionou bastante, funcionou bem para você. E qual que é a tua aposta? Amanhã tem uma pessoa nova que está entrando na KMM e ela é de outra cidade, então não terá nem como fazer o presencial. E vai ser normal, tenho certeza disso. Show de bola. Eu sei qual é a tua torcida, mas qual que é a tua aposta para o futuro aí? Ano que vem, como é que as empresas de tecnologia ou as empresas no geral vão estar trabalhando? Como é que você acha? O que você acha que vai acontecer no futuro? Eu acho que o Renan falou tudo, na verdade, porque é bem isso. Existe o trabalho que você pode fazer remoto e existe o que vai ser bem melhor presencial, né? Igual o líder, né? Um gestor. Eu também acredito que seja bem melhor presencial ou um híbrido do que completamente remoto. O que fica o ponto que, assim, muitas pessoas têm medo de, mas será que aquele cara está trabalhando? Será que ele não está enrolando o dia inteiro? Tá, mas isso não existia também no presencial, né? Quando não existia o remoto, a gente não tinha os caras que também só enrolavam? Ou isso surgiu quando surgiu o presencial? Não é culpa do remoto, então. Presencial não, o remoto. E da mesma forma que no presencial você consegue encontrar uma pessoa que não está trabalhando ou está só enrolando, no remoto você também vai ter. Todo mundo tem meta, todo mundo tem coisa para cumprir, você sabe se a pessoa está entregando ou não, ou se a pessoa entrega X e de repente começa a entregar metade de X por muito tempo, alguma coisa tem errado. Então, acho que, assim, o medo da pessoa não trabalhar quando está remoto tem um fundamento, mas, sabe, é aquele medo que pode ser dosado e pode ser, dá para contornar.
e saber. Então, eu acho que assim, Excelente. remoto veio para ficar, elimina custos para muita gente, né? Tem empresa que pode trabalhar totalmente remota e eliminar muito custo. O custo fica dividido, né? Com energia elétrica e internet, quem está consumindo ali é o funcionário na casa dele, né? Você não tem uma locação, às vezes, para N pessoas, então tudo ver pós e contra, mas eu não vejo por que o remoto sumir da face da Terra. Muito bom. E isso uma herança da pandemia, sem dúvida nenhuma. A gente evoluiu aí, sei lá, 5, 10 anos na tecnologia em todas as áreas por causa da pandemia, né? Rebeca, conta pra gente qual que é a tua aposta no futuro e principalmente você que trabalha aí bem com gente, né? Ou seja, fazer as pessoas serem mais produtivas, serem mais organizadas e tudo mais. Como é que você vê isso acontecendo? Será que você continua nessa tua divisão que você colocou? Ou seja, para algumas coisas você prefere casa, para outras prefere aqui? Como é que você acha que vai ser o futuro? Eu acho que o futuro vai continuar sendo híbrido, não só para mim, mas para as pessoas também. Então, eu assino embaixo do que o Eric falou, o que o Renan falou também, eu acredito bastante. Só que no meu caso, eu tenho muitos exemplos de fora que são pessoas com o mesmo papel que o meu, mas que dão muito certo ali no home office. Eu acho que pela minha personalidade, eu ainda vou preferir ter alguns dias de presencial, mas não sinto que vai ser algo que vai ser 100% afetado, sabe? Legal, mas então o híbrido é o que deve ter vindo para ficar aí. E, Christopher, você que é um cara que de vez em quando vai para cliente também, ou para discutir problemas, fazer entregas, ou entender problemas, como é que você vê isso? Como é que você vê o futuro e como é que você vê essa participação do remoto aí, e do remoto e do presencial? Acredito que está bem ligado não só o perfil de cada pessoa, como o próprio meio. Então, em determinados momentos, a gente precisa sim de um presencial, porque a conversa olho no olho, seja do cliente ou a sua equipe, você consegue mais atenção, mais objetividade do que em uma reunião online. Eu aposto também muito que vai continuar nesse modelo híbrido, sim. Concordo que a gente não precisa ir presencial às vezes, talvez nem vai interagir com outras pessoas porque está tão ocupado com outras coisas, a gente vai presencial, não tem um porquê. Acredito também o porquê, o muito que vai ficar esse modelo híbrido é por causa do mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem na nossa região algumas faculdades de tecnologia, mas nem sempre a gente consegue o nosso profissional aqui dentro da região, né? Aqui na região. Então, expandiu o mundo inteiro com o trabalho remoto. Fica mais fácil você contratar, você conseguir gente para a sua equipe. Então, acredito bastante no trabalho híbrido. Globalizou, então continua, se a tua opinião continua o híbrido valendo. Gente, falando sério, eu acredito muito no híbrido também. Remoto veio para ficar, não volta mais a ser presencial, não tem mais jeito. Não tem espaço mais para as empresas de tecnologia trazerem todo mundo, não só na nossa, mas na maioria absoluta delas. O custo está compartilhado, como o Eric bem definiu, então acho que vocês falaram tudo do que a gente vê aí. Então tecnologia não volta mais a ser como era antes. Eu vejo que tem situações que a gente precisa usar muito bem o presencial. Eu acho que situações de crise, muitas vezes a gente tem crises que precisam ser resolvidas em uma janela de tempo mais curta que o usual. Eu acho que isso a gente continua tendo muitas vantagens do presencial estar ali. Eu acho que a energia que a gente troca quando a gente está junto não substitui pelo remoto aí, usando qualquer ferramenta que seja, na minha visão. Mas no dia a dia, não podemos viver de crise também, né? O tempo todo em crise tem alguma coisa errada. Então eu acho que excepcionalmente em crises dá para juntar um time e fazer alguma força-tarefa aí conjunta. Mas fora isso, eu vejo que não só nas empresas de tecnologia, mas também em outras empresas, as áreas administrativas também não devem abrir mão do remoto aí, pelo menos como em parte do tempo. Então, gente, é híbrido e não tem mais jeito. Desiste disso. Se o teu chefe ainda está pensando que vai voltar tudo para o presencial, pede para ele me ligar, porque eu também pensava e já mudei de ideia aqui com o nosso papo de hoje. Gente, valeu, obrigado pelo papo de vocês, aí foi sensacional. E fizemos remoto, né? Porque, óbvio, estamos falando de híbrido, remoto e tudo mais, fizemos híbrido aqui, porque o Renan está no mesmo lugar, os outros cada um no seu lugar, e tudo funcionou maravilhosamente bem. Muito obrigado, esse foi o nosso Geeks na área de agora, gente. Valeu, tchau, tchau.